E é com muita alegria que hoje quem prega é o meu pastor, né? E eu queria chamar o pastor Felipe aqui. Ele vai dar uma palavra para a igreja, né, daquilo que Deus tem colocado no coração dele. E desde o início, desde o começo, né, ele tem estado conosco aí, o Felipe. Tem sido ferramenta de Deus para cooperar nessa obra aqui. Vamos receber o Felipe com muito carinho, né? Salva de palmas, né? Mateus 18, de 1 a 5, nós vamos ler, e depois Lucas 18, 15 a 17. Mateus 18, de 1 a 5, e depois Lucas 18, de 15 a 17. Tem alguma Júlia ou Jéssica que pode me ajudar nessa leitura? Você lê para a gente? Mateus 18, de 1 a 5. Naquela hora, aproxima-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entregarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Lucas 18, 15 a 17, tem alguém que pode ajudar? Ok. Regina, vem ler. A Regina foi minha criança. Vem cá. Depois disso, algumas pessoas levaram suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Já fazem alguns meses que nós temos estudado, e eu tenho particularmente dado atenção ao tema Reino de Deus. Reino de Deus tem algumas implicações extremamente sérias, pesadas, sobre renúncia, por exemplo, arrependimento. As coisas do Reino de Deus nunca são filosóficas ou no sentido assim metafísicas, ou ainda no campo dos sentimentos. As coisas do reino de Deus têm a ver com atitudes. Arrependimento dentro do reino de Deus não é você sentir alguma coisa, é você adotar posturas, um ato de fé, um ato de discipulado a partir daquele momento na sua vida, de seguir a Jesus, de colocar em prática os ensinos dele. Não faz muito sentido para a ideia de reino de Deus que Jesus apresenta nos evangelhos, você dizer que acredita que Jesus é seu Salvador, dizer que você é um servo de Deus, um seguidor de Jesus, e não viver uma vida coerente com isso. Isto é, de abrir mão de certas coisas, de assumir outros valores. Reino de Deus, na palavra de Deus, é algo muito prático e coerente, né? Inclusive, uma das atitudes de Jesus na pregação do reino é denunciar o farisaísmo. São aquelas pessoas que dizem que são uma coisa, mas não vivem desse jeito, né? E nisso tudo, esse tema das crianças é extremamente mágico, né? Porque torna todo esse conceito, que é desafiante do reino de Deus, acessível a qualquer pessoa. O reino de Deus não é exclusivo
para intelectuais ou para religiosos de alto nível. Aliás, reino de Deus não tem nada a ver com religião, né? Quem é religioso tem mais semelhança com o fariseu do que com o discípulo de Jesus Cristo. E a infância traz para a gente algumas reflexões interessantes. Ela é uma verdadeira riqueza, né? No nosso país, como o nosso irmão colocou tão bem, uma riqueza que tem sido roubada de muitas crianças. Minha esposa trabalha como coordenadora pedagógica numa escola no subúrbio de Santa Bárbara, e as histórias são traumáticas. Essa semana, se não me engano, na segunda-feira, um garoto de uns 15, 16 anos correu à noite para a escola, e a escola de periferia toda fechada com grades, né? Ele ficou gritando na porta da escola pela Cássia: Cássia, por favor, me ajude, Cássia, por favor, me ajude. Aí a Cássia foi lá atender, ele estava todo ensanguentado. O pai tinha espancado até que ele ficasse todo sujo de sangue, e ele, com medo de apanhar mais, se refugiou na escola, e ali ele pôde se alimentar, cuidaram dos machucados dele. Alô, som. Cuidaram dos machucados dele logicamente a escola tem que chamar a polícia, né? Os policiais foram até lá e chegaram para cá e disseram o seguinte: olha, a gente não pode fazer nada, porque se eu levá-lo para a delegacia para fazer um boletim de ocorrência, quem vai poder ir buscá-lo lá é o pai, e aí ele vai apanhar mais. Se a gente fizer qualquer coisa, falar para o pai: olha, por que você está batendo? Na hora que a gente for embora, ele vai ser espancado novamente. Então, o que os policiais puderam fazer foram se paramentar, botar um monte de revólver, de soco inglês, de cacetete, foram vestidos assim com uma armadura de guerra, para falar para o pai que tinha encontrado o filho machucado e que eles estavam atrás de quem tinha batido no filho, porque esse cara ia se ver com eles, para tentar amenizar um pouco os efeitos. Esse é um caso de centenas e de milhares, né? E de alguma maneira, Deus quer nos ver lidando com essas coisas. Mas esse negócio de tratar as crianças mal é meio antigo, né? Na época de Jesus, Jesus se indignou com isso, por isso esses dois textos. As crianças eram tratadas como animais, no mesmo nível que um cachorro, e também no mesmo nível que a mulher. Mulher, criança e cachorro não têm alma, segundo os teólogos do judaísmo, né? E tudo que a mulher ocupa hoje de lugar, e todo lugar também que a criança passou a ocupar, tem muito a ver com a pregação do Evangelho. Mas a gente só vai entender a densidade do que está acontecendo, um teólogo chamado Barclay lembra isso, é que Jesus estava indo para o Gólgota, Jesus estava indo para Jerusalém, ele estava marchando para a cruz, e foi nessa caminhada, um tanto quanto dramática, dolorosa, que ele arruma tempo na sua agenda e em seu coração para acolher crianças, orar por elas e abençoá-las. Gente, o Senhor Jesus ia morrer dali a alguns dias. Ele sabia disso. E ele arrumou o tempo para as crianças. E os pais traziam as crianças para que ele orasse por ela. Nem mesmo a filosofia grega, que tantos dão tanto valor, eles colocavam a criança como um lugar de importância. Via de regra, naquele tempo, ficar com uma criança era perder tempo, uma perniciosa perda de tempo, né? O texto aqui usa uma palavra que identifica bem crianças até em torno de 12 anos de idade. Aos 13 anos, a criança poderia começar a praticar a religião, poderia começar a ir aprender lá na sinagoga, etc. Mas Jesus está tratando de crianças que não podiam praticar a religião, crianças que eram relegadas a um lugar muito ruim na sociedade. E ele inverte todo o processo
da religião judaica e diz o seguinte: olha, essas crianças, não aquelas que já podem praticar a religião, mas essas crianças são modelo para o reino de Deus. Vocês querem ter alguma coisa comigo? Olhem para elas. Era uma coisa muito chocante, era uma inversão de papéis, era uma coisa ofensiva. Os fariseus devem ter sentido os batimentos cardíacos acelerarem. Vocês estão fazendo tudo errado, o modelo é outro. E esse modelo permanece até os dias de hoje. E toda vez que nós abrimos mãos desse modelo, a nossa tendência é sermos religiosos como os fariseus. Vamos olhar algumas características das crianças, rapidamente. Uma delas, humildade. Os discípulos discutiam quem era o maior. Olha, quem aqui é o maior, quem aqui é o mais esperto, o mais capaz, o mais ungido, que fala mais bonito. Jesus pega uma criança e fala assim: olha, esse é o símbolo dos humildes de espírito. Esse daqui, essa criança que vocês desprezam, ela é modelo de humildade, que vocês têm que imitar se vocês quiserem ter alguma coisa comigo, né? A criança não tem nenhuma pretensão, ela não quer ser alguém, ela é alguém, e ela está muito consciente de quem ela é. É uma coisa interessante, que a criança, ela lida com o brinquedo de maneira muito séria. Criança, quando está brincando, ela não está se distraindo, ela está fazendo algo sério, né? O meu netinho de 3 anos, meu filho e minha nora vão trabalhar e deixam ele na escola. E ele diz que ele também vai trabalhar, porque aquele negócio é muito sério para ele. Ir lá na escola, brincar, tomar merenda, etc, etc. Né? Criança brincando, você tenta interromper, ela não gosta, porque ela está fazendo uma coisa séria, um atrevimento. É engraçado, quando a criança vem interromper quando você está trabalhando. Não, estou trabalhando. Mas para a criança aquele brinquedo é sério, né? E ela não faz isso para querer ser alguém ou ganhar alguma coisa com isso. É o jeito dela, ela aceita quem ela é. Por isso que o maior no reino de Deus é aquele que deixa suas ambições para ser alguém que serve sem pretensão, né? Tem uma poetisa, Adélia Prado, que tem uma frase assim: meu Deus, me cura de ser grande. A igreja evangélica no Brasil hoje precisa fazer essa oração, precisa ser curada dos seus orgulhos e arrogâncias. Qualquer assunto, e outro dia eu recebi, eu acho que foram uns 200 e-mails tratando de um assunto de ordenação de pastoras, e a atitude dos dois lados me desagradou profundamente. Agressivos, pesados, falando duro. E eu fico pensando, é isso mesmo o Evangelho? Obrigado. É isso mesmo para o qual Deus nos chamou? Será que as pessoas não estão se achando demais? Né? Nós tivemos um grupo pequeno na minha casa ontem, uma visitante que está sendo evangelizada, já está indo na igreja, contou que uma pessoa chegou no consultório dentário onde ela trabalha, dizendo que ele estava muito bem com Deus, porque agora ele era próspero, ele estava rico, ele tinha carro importado, ele tinha 2 carros importados, ele tinha moto, e agora ele sabia o que era ser cristão, ter dinheiro, isso é ser cristão. Pobre não pode ter Deus na vida dele. Pobre é um desgraçado que não tem nada a ver com a graça de Deus. E ele se vangloriava disso. Gente, em algum lugar, alguém ficou doido e as outras pessoas não perceberam e acreditaram no que ele falou. As igrejas hoje são completamente diferentes disso, de humildade, de querer, não serve mais ser pastor, tem que ser bispo. Não serve mais ser bispo, tem que ser apóstolo. E ultimamente nem apóstolo está servindo, tem que ser a 4ª pessoa da Trindade, para estar bem na foto, né? Sabe? E gente consagrando a mãe como o útero profético de não sei do quê. Ela é apóstola do útero profético, porque gerou ao apóstolo lá. Gente,
Às vezes a gente tem que parar com aquele negócio, não, são irmãos em Cristo, a gente tem que tomar cuidado. Não, vamos seguir os parâmetros da Bíblia e com simplicidade fazer isso. Aquela pessoa é arrogante. Se é arrogante, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Tá? Pode ser dentro dessa igreja, pode ser em outro lugar. Jesus, que era quem ele era, nunca se vangloriou de nada. Né? A gente tem que baixar a bola como uma criança. Cansou de fazer o teste lá, Alexandre? Já acabaram? 8 páginas. Uau, parabéns. Parabéns, estou impressionado. Leitura dinâmica. Confiança é outra coisa que a criança faz muito bem, né? Se o Alain Marino pedir para o Bernardo se jogar de uma altura no colo dele, o que o Bernardo faz? O que você faz, Bernardo? Você pula no colo do seu pai? Se seu pai pedir para você pular no colo dele, você pula? É lógico, porque ele confia no pai dele. Criança é exemplo também nessa questão de confiança. Sabe, eu vou dizer uma coisa bem simples. Nós, adultos, não confiamos em Deus. Ah, não, mas pastor, já passei por tanta coisa. Aliás, eu acho que você passou por tanta coisa porque não confia em Deus. Porque tentou resolver a coisa com a sua inteligência, com o seu próprio braço, com a sua própria capacidade. A criança simplesmente fala, ele é meu pai, eu vou pular no colo dele. A gente fala, Deus é o nosso pai, amém? Amém. Eita, nem isso estamos falando mais. Deus é o nosso pai. Amém. Mas a gente não pula no colo dele. Você vai ter problemas essa semana. É a vida, né? Você vai ter problemas esse ano. Primeira coisa que você vai fazer é correr para o colo de Deus ou tentar resolver no seu próprio braço? Enfrentar o pecado, enfrentar a crise financeira, enfrentar o problema familiar, procurar psicólogo, procurar pastor. Aí quando depois você tentou tudo e não conseguiu nada, ah, Senhor, eu me consagro só a Ti, só dependo de Ti. Isso é para ser feito no começo. A criança confia. O cristão tem que confiar no Pai e se jogar no colo dele. Dependência. As crianças descansam na provisão que os pais lhe oferecem, né? Você não vê nenhuma criança, pelo menos até os 10 anos de idade, preocupada com a conta de luz do mês que vem, porque ela sabe que os pais vão correr atrás disso. Ela não está preocupada com algumas outras coisas, porque confiam nos pais. Até mesmo a criança em situação de risco, se ela tem uma mãe, ela deposita confiança nessa mãe. Depende dela. E nós devemos aprender a ter essa dependência na providência de Deus. Eu acho que fazia alguns anos, irmão Célio, que eu não via uma instituição se dizer cristã e dizer que não dependia do governo. Eu acho que fazia uns bons anos que isso não chegava ao meu conhecimento. Toda instituição procura, primeiramente, as fontes governamentais antes de procurar a igreja e o próprio dono da igreja. Criança tem a ver também com proximidade, relação pessoal, né? Criança gosta de abraço. E é bom a gente ter esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus, de abraçá-lo durante a semana, antes dos problemas chegarem, antes das crises acontecerem. Está ali, naquele momento de intimidade com Deus, extra-religiosidade, extra-igreja, coisa de entrar no quarto, fechar a porta e estar ali, né? Tem aquela historinha que vocês já devem ter ouvido, de um homem que conversava com Deus todos os dias. Ele costumava colocar uma cadeira ali, e ele ficou doente, ele continuava a ter o costume de ter aquela cadeira ali, e no final da vida, quando ele falece, ele está deitado naquela cadeira, né? Quem não entendeu, quem não sabia da história, achou que ele tentou se levantar, mas quem conhecia a história sabia que ele quis morrer deitado no colo do Pai. É esse tipo de relacionamento que a gente tem que privilegiar. O mundo está sedento para ver gente que de verdade tem relacionamento com Deus, né? Não precisa fazer mágica, não precisa ter dons tremendos, precisa ter intimidade, né?
precisa ter coragem de fazer o que é certo, precisa jogar limpo nesse mundo e sempre se referir a Deus, né? Uma outra coisa que está acontecendo num grupo de uma pessoa de um grupo pequeno lá na igreja, ele foi perseguido, um aluno, ele chegou a traficar, garoto de 17 anos, você não dá para ele mais do que 14, uma situação de vida difícil, abandonado pelo pai, e ele foi perseguido na escola por ser fugir das regras. Ele perdeu 2 anos assim. A diretora o expulsou no ano passado, né? Aí a Cássia ligou para ele, convenceu a fazer matrícula, ele começou a ir na igreja, começou a ir no nosso grupo pequeno, e Deus, e toda vez que ele está conversando com a Cássia, a diretora chega, já falando assim: o que ele está fazendo aqui? Ele tem que ir para a classe, e não sei o que lá, sempre, só ele, outra pessoa ela não age desse jeito. E na sexta-feira, anteontem, ele participou de um grupo, ele faltou na aula, ele está faltando na aula para ir no grupo pequeno, a gente fala: não faz isso, ele fala: não, é tão bom, eu tenho que ir, eu preciso ir. Então a Cássia conseguiu fazer um meio termo com ele. Ele vai uma quinta-feira no grupo pequeno, falta na aula, na outra ele vai na aula, né, para não perder o ano. E ele foi para essa diretora, chegou para ela e falou assim: olha, eu sei que a senhora não está passando bem, tal, de saúde, mas ontem a gente orou pela senhora no nosso grupo pequeno. A mulher se derreteu. Aquela mulher que não conversava com ele, não olhava para ele, beijou, abraçou. Ai, muito obrigado, né? É assim, quem tem intimidade com Deus faz com que os outros se aproximem de Deus só por ver a sua intimidade. A Cássia estava falando: olha, durante tantos anos tentei evangelizar essa senhora e ela se fechou. Agora esse menino vai conseguir fazer tudo o que eu não fiz, né? Glória a Deus, né? É interessante agora a gente observar um pouquinho os discípulos. Gente boa esses discípulos, né? Eles, em vez de serem facilitadores da aproximação a Jesus Cristo, eles eram um obstáculo. Não, olha, não interrompa o mestre, criançada, não atrapalhe. Olha, criança nunca atrapalha, né? Jesus ensinou isso, criança nunca atrapalha. Criança pode talvez falar um pouco mais, agir um pouco menos enquanto vai aprendendo as lições, né? Diferente dos adultos, mas a criança não atrapalha, elas são prioridades no reino, elas são modelos no reino. Mas aqueles discípulos andaram com Jesus e não aprenderam isso, agiam com preconceito, impediam as pessoas de trazer as crianças até ao mestre. A conduta deles era errada. Os pais estavam certos, querendo aproximar os filhos de Jesus. Os discípulos imitavam os fariseus e se colocavam no meio do caminho, impedindo as pessoas de entrarem no reino. No começo do ministério, uma vez em uma reunião de diretoria, graças a Deus aquela diretoria não tem ninguém aqui, eu fui repreendido, porque eu me abaixava e pegava a criança no colo. Criança como Débora, Leandro, Alexandre, acho que não cheguei a pegar no colo, não. E falar: não, pastor não pode ficar pegando criança no colo. Mas graças a Deus eu pude aprender isso com Jesus. Pastor deve pegar a criança no colo. Pastor deve sentar no chão com criança. Os pais devem sentar no chão com seus filhos, gastar tempo com eles, né? As crianças devem ser consultadas sobre o que está acontecendo na igreja. Por que não? Elas têm sentimentos, impressões, elas têm uma opinião delas, né? E os perigos, como a gente pode impedir as crianças de virem até a Jesus? Quando nós deixamos de ensinar a palavra de Deus. Graças a Deus a igreja tem feito a sua parte, espero que os pais também estejam fazendo. Quando nós deixamos de dar exemplo, isto é, a gente ensina uma coisa e faz outra. Aquela velha questão do pai fala assim: olha, é errado atravessar o farol vermelho, mas ele atravessa, né? Olha, você não deve gritar com a sua mãe, mas ele grita, né? Olha, você não deve falar mal do seu amiguinho, mas ele fala mal do pastor, dos irmãos, do chefe.
Esse tipo de atitude, esse tipo de mau exemplo impede as crianças de virem a Jesus. Elas podem ser impedidas quando nós julgamos que elas não merecem a nossa maior atenção. Um conselho é que se o reino é das crianças, a igreja tem que ter um quê de parque de diversões. Eu sei que isso não é muito tradicional dizer, mas as crianças têm que sentir que a igreja é a casa delas. A minha realização como pastor é quando criancinhas pequenas saem da igreja para irem para casa e dizem assim: esta é a minha igreja. Falou, opa, eu estou fazendo alguma coisa certa. Porque os adultos, a gente nunca sabe quando estão falando a verdade, né? Ô pastor, bom sermão, né? E vira para a esposa e diz assim: tem que elogiar para ver se ele melhora, porque do jeito que está, não dá, né? Mas a criança não é, ela é o que é. Nós até arrumamos alguns brinquedos para elas brincarem depois do culto, lá, cama elástica, coisa assim, para que elas tenham prazer em estar ali. Isso já tem dado resultado. A cama elástica nossa é evangelística. As crianças visitantes adoraram e já trouxeram os pais para a igreja. Ela tem que ir, né? Mesmo que ela não entenda nada, ela é pequenininha, mas ela quer pular da cama elástica, porque lá na igreja tem espaço para ela. E aí o pai tem que levar na igreja, e está levando, né? E assim a gente está construindo uma história que ainda é muito frágil em termos de crianças. E que vocês, na vida e na comunidade, possam construir os próximos anos pensando nas crianças, em serem iguais a elas, em termos de humildade, dependência de Deus, e de darem espaço para elas nas coisas do reino. E eu vou terminar antes que o churrasco comece a cheirar, e aí ninguém mais vai prestar atenção. Abaixe sua cabeça. Senhor, eu te louvo, ó Pai, porque de um modo extremamente sobrenatural o Senhor criou e essa igreja, essa comunidade nasceu no teu coração, Senhor. Só depois no coração do Marcos e de outras pessoas. E o Senhor vem trazendo eles para andarem perto do Senhor e outras pessoas estão sendo abençoadas no processo, ó Pai. Obrigado pelos 2 anos de vida. Obrigado pelas bênçãos. Obrigado pelas dificuldades que aperfeiçoaram o pastor e a comunidade. Obrigado pelo que o Senhor vai fazer. No nome de Jesus também. Agradeço especialmente por essas crianças que deram um brilho todo delas para esse culto. No nome do Senhor Jesus.